Boa noite, amada igreja. Boa noite. Muito bom nós estarmos aqui, mais uma noite, mais um domingo, para juntos nós louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. E nós sabemos que tudo isso só é possível porque um dia nós conhecemos o amor de Deus. Cada um de nós, um dia, conhecemos e reconhecemos, o amor de Deus em nossas vidas. Então, que nós possamos realmente estarmos felizes e contentes, mesmo em meio à chuva, nós estarmos aqui para louvar ao nosso Deus. Então, vamos nos colocar em pé e numa só voz, num só coração, com alegria no coração, louvar ao nosso Deus através desse primeiro cântico. Eu convido cada um a se colocar na presença do nosso Deus em uma oração. Oração essa só entre você e Deus neste momento. Que neste momento nós venhamos esquecer tudo que está lá fora e que nós possamos estar com os nossos pensamentos voltados somente para este Deus. Este Deus que nós sabemos que é grande, é poderoso, amoroso, misericordioso, e assim como nós acabamos de cantar, que Ele vem encher realmente este lugar, esta igreja, com a sua glória. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Pai, na Tua santa casa, para assim, ó Pai, louvar e bendizer o Teu santo nome. Muito obrigado, ó Pai, pela chuva que cai e principalmente, ó Pai, por esse culto que está iniciando neste momento. Sejai, ó Pai, com as pessoas que ainda estão se caminhando para aqui chegar, que possa apressar os seus passos para que possa chegar no momento oportuno de juntamente conosco louvar e engrandecer o Teu santo nome. Sejai, ó Pai, com todas as partes do culto, com os louvores, com a mensagem, ó Pai, da Tua palavra, mas principalmente, ó Pai, sejai com os nossos corações, com os nossos entendimentos, para que nós possamos, ó Pai, louvar realmente, ó Pai, ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa falar a cada coração nesta noite. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nesse instante vamos falar o versículo desta noite, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no seu versículo 16. Vamos falar todos juntos o versículo e também a referência. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Amém? Vamos continuar louvando ao nosso Deus através do próximo cântico. Antes disso, eu gostaria de ler o livro de Jeremias, no seu capítulo 10, versículo 6, que diz aos nossos corações: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o teu nome. Nós sabemos que o nosso Deus, né, que nós servimos, ele é grande, né? E que nós possamos louvar e adorar, né, a grandeza desse Deus maravilhoso, né? Que nós nunca venhamos esquecer que esse Deus, ele é grande, maravilhoso e está sempre do nosso lado. Então que nós possamos louvar a ele. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. engraçado, né, que ao mesmo tempo que sabemos que e conhecemos que Deus é grande, né, conhecemos a sua grandeza, mesmo assim, diante de certas circunstâncias,
às vezes a gente acaba esquecendo, né, da grandeza do nosso Deus. E muitas vezes até a gente pensa em desistir, né? Desistir de orar, desistir de ler a sua palavra, desistir dos ministérios, porque às vezes a gente realmente esquece quão grande é o nosso Deus, né? E que Ele está ao nosso lado. Ele está sempre ao nosso lado, sempre nos ajudando, sempre nos levantando, sempre nos fortalecendo e sempre dizendo, né, para as nossas vidas, para que nós não venhamos temer, né? E é exatamente isso que nós iremos cantar neste momento. Ele sempre fala para as nossas vidas, né, aos nossos corações: não temas, porque eu estou contigo. Então vamos nos colocar em pé e vamos continuar louvando ao nosso Deus. Estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim. A tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim. A tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não Amém? Então não importa, né, os problemas, as circunstâncias, as tribulações, né, que nós estejamos passando, que nós possamos lembrar, né, desses cânticos, lembrar que o nosso Deus, Ele é grande e que Ele está sempre ao nosso lado, Ele estará sempre nos ajudando, nos fortalecendo, assim como nós acabamos de louvar a Ele. Amém? Nesse instante vamos louvar com esse próximo cântico. Vou dar oportunidade para os amados irmãos se cumprimentarem, né, dizer que é uma alegria nós estarmos aqui na casa do nosso bom Deus, e é uma alegria nós louvarmos a Ele juntos, como um só corpo, como uma só família. Amigo, que alegria é ter você aqui. Nos faz sentir vontade de cantar e de dizer que
vocês assentar. Amém, que alegria, viu? Vendo a Isabela cantando ali. Eu lembro lá na Bahia, cantava essa música nas igrejas, só que eles inventavam lá uma frase, né? Então, foi bom, pra lá de bom, conhecer você. Então, usava mais uma frase. Daqui a pouco a gente vai fazer aqui também, viu, Alex? Ok, olha, vamos orar por quem? Por quem que vamos orar? Pelos missionários. E hoje é um grande amigo, companheiro de batalha, é o pastor Jomar. Ele trabalha no Chile, o Chile, né? Lá quando estão torcendo é Chile, Chile. Então vamos ver. Olha que chique. Ele é chileno, parece, né? É amazonense, olha, amazonense fazendo sucesso no mundo, viu, gente? Pastor Jomar e sua família trabalham em Rancagua, no Chile, estabelecendo uma igreja maravilhosa lá. Eles têm feito um grande trabalho. No início ele trabalhou junto com o pastor Valtair, que hoje está numa outra cidade. Acho que a irmã conheceu o pastor Valtair, né? E pelo que eu vejo nas fotos, o pastor Valtair está estourando de ganhar almas lá. Que bênção, gente. Quem sabe no futuro a gente acaba adotando ele, né? E uma bênção, a igreja crescendo, né? E eles trabalharam junto, depois um foi para uma outra cidade para estabelecer uma outra igreja. Então, um homem de Deus, tá? Aí está a sua família Regiane, o Davi, a Esther que nasceu lá, olha, chilena. Amazonense com chileno que é, será aí? Vamos orar. Eu vou chamar aqui o irmão Roberto, esse não é chileno, esse é americano, tá? Vem cá, irmão Roberto. A irmã pode olhar no nome ali, Jomar, né? Regiane, Davi, Esther. Irmão vai orar por esse nosso missionário, que são uma bênção na nossa vida, amados. É um privilégio a gente sustentá-lo e orar por eles, tá? Pai, Deus amado, Todo-Poderoso, agradecemos por estar na sua casa. Obrigado por ter nos guiado até aqui. Abençoa a vida do missionário Jomar, sua família. Deus usa ele, como tem usado os outros missionários, para levar a palavra e ensinar. Amém. Nós, Jesus. Graças obrigado por tudo que tem feito por nós, pela semana que vem e pela que passou. Isso eu te peço, eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Roberto. Olha que bênção. Amém, irmã? Puxa vida. É bom quando a gente conhece alguém na igreja, né? Eu vi o sorriso da irmã Adriana quando falou em Valtair. Ele trabalhou por alguns anos na missão Asa de Socorro, como mecânico lá e também evangelizando. A missão Asa de Socorro, ela apoia os missionários da missão Novas Tribos do Brasil, levando os missionários para as tribos de avião, né? Que é muito difícil chegar em algumas aldeias, não tem como chegar nem por rio e nem andando, que é longe. Então o avião tem que ir até lá para deixar os missionários, né? Eu lembro de um missionário contando uma experiência, falando assim que lá era um helicóptero que descia o mantimento para eles, né? E ele falava assim, puxa vida, quando eles desciam, ficava parado lá em cima e descia o arroz, feijão, ele derramava as lágrimas de saudade, porque ele só ia ver aquela voz, ele dizia, olha, Deus abençoe lá de cima, só a partir de 30 dias depois, né? Já pensou? Ele e a esposa lá, sozinhos, mas Deus é maravilhoso. Ele falava muito assim, mas Deus estava com a gente, Deus estava presente ali para abençoar. Esse missionário que eu estou falando, ele trabalhou por vários anos na tribo Yanomami, a tribo mais isolada que tem e a mais briguenta, tá? Os Yanomami, eles gostam de brigar, de guerrear, né? E ele presenciou várias situações dessas aí. Olha que coisa, Deus é maravilhoso. Então, queridos, a nossa história, ela é contada, né, em relatos, em testemunhos, como também a gente vê foto. Tá? Eu vejo algumas fotos, por exemplo, dos meninos Davi, Gabriel, né? Era tudo pequenininho, alguns anos atrás, 5 anos, já era um garotinho. Então a gente vai vendo a nossa história sendo construída. E esse mês foi um mês de relacionamento. Tá? Eu me relacionei melhor com o Alex, tá? A gente brigava bastante, ele está melhor. E vários trabalhos foram realizados nesse mês, que a gente vai ver agora aí. Tá pronto? É só clicar aqui.
Olha que coisa. O que mais? Muito bem. Então observe algumas fotos. Amém, igreja? Realmente é muito bom, né? Nós olharmos para trás e ver o quanto Deus tem nos abençoado, né? Saímos de alguns locais, né? Algumas garagens, né? E graças a Deus hoje, com a graça dele, conquistamos o terreno. Já está acontecendo, né, a construção. E se Deus quiser, ainda este ano, nós estaremos lá celebrando, né, junto com a nossa igreja,
celebrando a Deus por mais essa vitória. Amém? Nesse instante, vamos nos colocar em pé e vamos continuar agradecendo, né, ao nosso Deus no dia de hoje. E também será o momento de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Perdeu, né? Tudo bem, acontece. Vamos fazer do começo? Vamos fazer do começo? Pode ser. Vamos fazer do começo. Se perderam, vamos começar de novo. É muita música. Thank
chamar as crianças aqui à frente, juntamente com as professoras. Então iremos orar pelas crianças, pela mensagem e também pelos dízimos e ofertas recolhidos. Vou pedir que a nossa irmã Laura faça essa oração. Oremos. Amém. Glória a Deus. Amém. Podeis assentar. Boa noite. Tá todo mundo de kits aí? Tá todo mundo bem, alegre? Sem problema, Roberto? Sem problema? Bem, sem problema, senhor. Olha, nós estamos encerrando hoje. Pronto! Todos nós temos problemas, mas quem vai resolver? Exatamente. Hoje nós estamos encerrando o mês do relacionamento. Somos um por amor, certo? E eu escolhi o texto que é o texto-chave da nossa divisa. E esse texto ele me chama muita atenção, porque Jesus ele expressa, ele narra nas suas palavras o relacionamento dele com Deus, né, a intimidade com Deus, como também o relacionamento com os discípulos. Tá? Ou seja, há uma pirâmide de relacionamento. Olha, eu acho assim, bacana, bonito esse texto aqui, que mostra exatamente o valor de cada um aqui presente, Jesus e Deus. Né? Certo? Vamos lá então, para o nosso texto. E o nosso tema é construção de relacionamentos com o ensino do mestre dos mestres, o nosso professor que é Jesus. Eu tive uma vez uma semana de palestra no nosso seminário lá na Bahia, ao Instituto Batista Bíblico Independente em Salvador, e como professor, ele ministrou por 3 semanas, né? Quem quisesse fazer parte desse curso, que era um curso de jornalismo, né? E esse missionário americano, ele foi jornalista nos Estados Unidos, ele teve toda a formação acadêmica, né? Então ele que ministrou a aula no nosso seminário. E o que eu achei interessante, que ele usou a Bíblia como o melhor conteúdo de jornalismo. Olha que maravilha. E, por exemplo, geralmente no jornal, papel, você chama de manchete, né? Por exemplo, Flamengo ganhou de 3-0 do Palmeiras, né? Nesse domingo à tarde aqui. E aí coloca lá no jornal, aí vai, um jogo, lá no Maracanã lotado, com mais de 50 mil pessoas, aconteceu o jogo hoje, tá vendo? Manchete é, Flamengo ganhou do Palmeiras por 3-0. Aí vai narrando, não é mesmo? O que mais? Igreja Batista lança a pedra fundamental, né? Aí no domingo, dia 18 de agosto, né? Tá vendo? E a Bíblia ela é assim, é o melhor livro didático para vocês aqui presentes, tá? Então, quer ter um conteúdo para o nosso ensinamento? A Bíblia está aí. Certo? Vamos lá. João 17. Evangelho de João. Mas antes nós vamos orar neste momento, antes de ler o texto. Pai amado, nós entregamos em Tuas mãos aos comentários da Tua palavra que faremos neste momento. Por favor, ó Deus, conduza-nos na sombra da Tua cruz. Nós não somos capazes de ministrar a Tua palavra. Somos tão limitados e fracos. Mas o Senhor, que é o dono, que é o proprietário de todo esse conteúdo aqui, por favor, ó Deus, usa-nos de maneira simples, de maneira didática e pedagógica,
para que juntos aqui como igreja possamos aprender as lições contidas neste texto. E eu te louvo, conduza-nos pelo teu Santo Espírito de uma maneira soberana, de uma maneira divina, que haja reflexões nos corações, transformações, curas e também libertação, para a glória do teu santo nome. E oro e te agradeço. Amém. Muito bem, contrário aí, João 17, do 8 em diante. Eu vou ler para vocês aqui. Conforme nós vamos lendo, só vou extraindo já lições para vocês aí. Amém, Amanda? Amém. Olha o que diz: porque lhes dei as palavras que tu me deste. Olha que coisa bacana, gente. Já começa com uma frase didática aqui. E eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. A integração de relacionamento aí. E rogo por eles, ou seja, pelos discípulos, falando aqui, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha aí a integração bacana aí. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Olha que maravilha. Ou seja, a lição era para que os discípulos fossem um só, como Deus Filho, Deus Pai era o Espírito Santo. Que mais? Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse, que foi no caso Judas. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenha minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, não adianta a gente pensar que vamos sair daqui desse mundo, se trancar lá no quarto, desligar toda a televisão que é pecado, mas que Deus vai nos exatamente livrar do mal. Não são do mundo, como eu no mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, ou seja, delegou os discípulos. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Olha, Jesus já está orando até por nós, por aqueles que ainda, iam crer. Já pensou que maravilha, né? Olha que relacionamento bacana aí, até por nós, irmão Florisval. O Senhor já estava orando para que nós viéssemos nos converter, né? Para que todos, é o nosso versículo-chave, sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, através então desse relacionamento. Deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos. Olha que verdade magnífica. E neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os teus amados, os tens amado, e eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. E aí, o que vocês acharam desse texto? Não é um texto tão bonito? Vocês já tinham lido ele? Assim, com calma. Agora? Você tinha lido? Olha, é muito bonito, amados. Isso nos leva a pensar que aqui Jesus estava orando
por eles, mostrando o esquema de relacionamento que ele tinha com Deus e com os discípulos. Isso me chama muita atenção para que eu possa compartilhar com vocês nesta noite. Ao longo da história, muitas pessoas, com as suas ideias, eles mudaram o curso, por exemplo, da política, da filosofia, da ciência, da religião. E eu vou mencionar alguns nomes de alguns personagens do passado que criaram uma determinada história num determinado momento, como René Descartes criou a geometria analítica no século XVII. Até hoje a gente tem usado esse conteúdo dele, esse material, né? Também Isaac Newton criou o cálculo, também no século XVII, né? Tantos detalhes que até hoje a matemática tem usado, as pessoas têm usado essas descobertas, tá? Na astronomia, né, muitos, como Eratóstenes, ainda muito antes de Cristo, no ano 195 antes de Cristo, ele pegou a sombra do Sol e assim mediu e chegou a uma conclusão que a Terra era cientificamente, né, a Bíblia você vê a Bíblia declarando, mas cientificamente ele descobriu que a Terra era redonda, muitos anos atrás, né? Olha que coisa. Então, até hoje, essa descoberta, ela é pregada, ela é ensinada nas escolas, né? E claro que hoje tem muito mais descobertas, mas esse ponto-chave veio mudar a trajetória da nossa população, do nosso povo, da nossa história, né? Por exemplo, Galileu aperfeiçoa o telescópio óptico, né? Ele trouxe uma perfeição, descobriu, mas também aperfeiçoou. Então, tantas coisas assim fundamentais que veio no decorrer da nossa história, que até hoje nós usufruímos e colhemos produtos descobertos por eles. Já pensou que maravilha? Eu falei há pouco no início da Missão Novas Tribos do Brasil. Alguns até não concordam muito com a filosofia de trabalho dela, mas hoje nós estamos colhendo, como igreja fundamentalista, colhendo frutos daquilo que muitos missionários do passado fizeram. E eles trabalharam, os missionários, eles tinham um treinamento parecido com a antropologia, né? Que é aquele trabalho de campo, eles sentavam do lado do índio, conversando, descobrindo. E esse material hoje, depois de vários anos, mais de 50 anos de trabalho, as igrejas, na atualidade, ela tem usado esse material para evangelizar tribos indígenas. Está vendo que maravilha? Hoje, outros missionários indígenas têm entrado nesses lugares que já têm esse material. Por exemplo, tem uma missão chamada Além, ela era chamada de Wycliffe, né? Veio dos Estados Unidos. Além é uma missão que trabalha em tradução da Bíblia no idioma indígena. E hoje, nós, igreja, estamos usufruindo desse trabalho que pessoas no passado trabalharam por nós, né? Então, está vendo? Que passaram anos em regiões indígenas para descobrir material que hoje nós usamos. Veja que maravilha. A gente tem que dar graças a Deus por isso, né? Mas existiu alguém que foi muito mais que Galileu, muito mais que Newton, muito mais que René Descartes, né? Muito mais que isso, que foi Jesus. Ele foi capaz não só de abalar o alicerce do pensamento, né? Mas de alterar para sempre a trajetória da humanidade, amados. Jesus Cristo, com seus ensinamentos, ele gera fruto há mais de 2000 anos atrás, até hoje, não é? Conta-se história, conta-se em livros, descreve em encenação, mesmo aqueles que lá no fundo não acreditam, eles acabam sendo instrumento de divulgação dos ensinamentos e da doutrina de Cristo. Hoje ele deixou em nossas mãos o melhor material e modelo pedagógico, né, para uma qualidade de um bom relacionamento. Então na Bíblia tem tudo isso. E para a nossa reflexão, na véspera da ceia, Jesus estava com seus discípulos
E ele pegou, cingiu-se de uma toalha e ele começou a lavar os pés dos discípulos. Já pensou, que lição maravilhosa. Foi cada um, pés sujos, né? Ele passou a lavar os pés. Jesus, naquele momento, ele se tornou um escravo. Ele fez tomou o lugar de um escravo, demonstrando ali uma atitude de humildade para nós, amados. Já pensou que maravilha? E todo mundo ali sabia que ele era o quê? O Senhor, como ele mesmo disse. Você disse que eu sou mestre, fazes bem porque eu sou. Mas ali deu uma lição para a gente, uma lição de humildade, de escravo, né? Tá vendo, amados? Que maravilha! Então, nós vamos aqui dar uma olhadinha. Jesus enfatizou o amor na entrelação, ou que entrelaça pessoas, tá? Eu ia até trazer para vocês um material que eu trouxe lá do Amazonas. Eles chamam de esteira, né? Ele é feito de um produto que tem muito nos igapós. É um material igual, por exemplo, tala, né? E vai entrelaçando entre aquelas partículas e forma uma grande esteira. E dura anos aquilo ali. Você tenta puxar e não consegue, porque está o quê? Entrelaçado. Jesus enfatizou o amor que entrelaça as pessoas, que une as pessoas, pelo amor. Está vendo que maravilha? E, por exemplo, a gente pode ver aqui, em Caná da Galileia, Jesus, ele foi num casamento. Poderia, naquele casamento, ter até bebida alcoólica, né? Fala que tinha um vinho. Ele foi lá, não entrar como testemunha do casamento, mas foi lá participar. Ou seja, ele criou ali, queridos, um ambiente de relacionamento. Aí, de repente, todo mundo preocupado lá no casamento, e chegou Maria para Jesus, a mãe, disse: todo mundo lá querendo comer mais, né? Eu já fui em casamento que realmente o pessoal fica meio preocupado, não olha assim, a multidão e sem salgado. Eu lembro que fui num casamento que passava um salgado, depois de 10 anos passava outra bandeira. Aí eu digo, eu vou embora, vou ficar aqui até 3 da manhã porque a pessoa viu que tinha muita gente, né? Não dava para dar para todo mundo. E naquela hora faltou vinho, Jesus, não tem nada contigo, mulher, não chegou a minha hora. Mas aí o que Jesus fez? Ele chegou, traga esse vinho aqui, todo mundo olhando para mim aqui agora, né? Nós vamos orar aqui para abençoar esse vinho, né? Não, ele disse, vem cá, Roberto, pega essa água que está nessa talha, também chama de iogurte, né? Todo mundo sabe o que é talha, não? Tipo pote, né? São gigantes. E agora você pega essa água e coloca dentro. E essa atitude, essa obediência, houve um milagre, está vendo? Deus opera um milagre de relacionamento na tua vida quando você menos espera. E ali, Jesus criou um ambiente de relacionamento. A partir daí, então, todas as pessoas lembram, puxa, no meu casamento houve milagre, não é? Já pensou? Houve milagre no meu casamento. A história de um relacionamento, Jesus com aqueles convidados ali, ficou um momento inesquecível. Então veja que maravilha, por exemplo, com Nicodemos. Nicodemos eu já tinha ouvido falar de Jesus. E ele sabia que Jesus era alguém diferente dos líderes que ele conhecia. Por exemplo, Nicodemos, ele era príncipe dos judeus, ou seja, era um religioso, né? Era um cara conhecedor do Pentateuco, conhecia toda a história de Israel, mas não era convertido. E aí, ele foi de noite ter com Jesus, bateu na porta, e aí construiu um relacionamento. Você tem que ser mestre, que as coisas que você ensina são coisas boas.
foram no estádio, não foram numa igreja, né? Foi num bate-papo em casa, aquilo que a gente está falando para vocês aqui, durante todo esse mês, está vendo? Construindo o relacionamento. E esse homem se converteu. E tem o texto mais bonito nesse relacionamento com Nicodemos, que é João 13,16. Fala para a gente, irmão. Porque Deus, e isso, Deus amou o mundo de tal maneira, é o centro da Bíblia esse versículo aí. Já pensou? Que maravilha. O que mais? Aí temos aqui a mulher samaritana. Relacionamento que quebra preconceitos. Mulher samaritana, como você já sabe, ela era desprezada. Havia uma briga entre judeus e samaritanos. Era uma mistura de samaritano com assírio. Era mestiço, né? E os judeus não gostavam desse povo. Pensa hoje, é judeus e alemães. Naquela lembra, anos atrás, vocês fizeram no nosso povo, mais de 6 milhões de pessoas morreram, né? Lembra tudo isso aí. A história continua. Aí, Jesus, ele sentou no lugar onde uma mulher vinha. E era proibido o homem conversar com mulher na época. Jesus quebrou os paradigmas do homem para falar de algo bom para essa mulher. Qual era o assunto? Era assunto, socorro? Com a mulher samaritana? Já vimos que Nicodemos era novo nascimento, e com ela será. Também não foi Flamengo, não foi Palmeiras, nem Santos, nem Portuguesa. É também o perdão, mas foi a água viva, né? Já pensou? Está vendo assunto diferente? Talvez uma pergunta que alguém te faz, cria um relacionamento e ela quer conhecer o que você conhece através de um bate-papo somente. E falou-se da água viva. Olha que maravilha. E também esse chefe da sinagoga, também era um religioso aí. E Jesus não... Hoje a gente tem uma mania, né? Eu tenho bastante cuidado de falar hoje. Tem uma mania de desfazer, né, de alguns preceitos religiosos. E nós acabamos afastando as pessoas em vez de aproximar. E Jesus, ao curar o filho desse homem aqui, ele não... Olha, não, você é religioso, você é lá da sinagoga, não quero papo com você não é? Ele disse, olha, teu filho está curado, né? Vendo que maravilha? Vive. Ou seja, já vimos que quebrou os preconceitos, que ultrapassou as barreiras religiosas através de um relacionamento. Isso é importante, amados. É aquilo exatamente que Jesus falou, e ele demonstra através de atitudes que a gente pode tirar como meta importante para a gente. A comunhão é a inteligência para o relacionamento. Aí eu bato a tecla aquilo que nós falamos hoje de manhã. E, por exemplo, o pastor Álvaro falou aqui na mensagem dele que grandes decisões têm sido feitas no restaurante, tomando café junto, comendo salgado, entendeu? E era a igreja ela celebrava a ceia nas casas, né? Comiam em família. E o tempo foi passando, as coisas foram se transformando em tempos, né? E a igreja passou a ter a noção que era aqui que era a igreja, entendeu? E quando a gente olha, aqui é a celebração. Aqui a gente vem apenas celebrar. E aqui, a gente não tem muito relacionamento aqui. Vocês chegam, 9h30, sentam, e se não prestar atenção, a
convidando para gente ir na tua casa, tá? Algumas eu me convido, tá? Mas continue fazendo isso, porque isso amplia. E eu fui na pesquisa, tá? Eu fui pesquisar por que as igrejas, mega igrejas, grandes igrejas, cresceram, né? Elas cresceram porque elas priorizaram essas coisinhas simples, que os grupos familiares. Entendeu? E ajudou muito, a igreja começou a se relacionar melhor. A gente começa a ver que é diferente, não é aquela pessoa que a gente pensava, né? A gente pensa, puxa, aquele irmão é bem orgulhoso, né? Aí quando vai no grupo familiar, vê que não é aquilo ali. Tá vendo que maravilha? Na Adriana, a gente foi comer a receita asiática, lembra? Eu sei que e salgado ficou lá. Olha que maravilha. Na Edjane, tadinha, também, ela morreu de trabalhar. Fez tanta coisa lá, fiquei com dó dela. Mas ainda bem que tinha Zé para ajudar, né? E ficamos lá também, brincando, né? Trocar algumas ideias. E agora, dia 14, sabe onde nós vamos? Vamos lá, gente. Eu tenho certeza que vai sair coisa boa. E quiser frango também depois, Bruno, pode pedir, tá? Boa ideia. Tá vendo, queridos? A questão importante da gente figurar em Jesus Cristo. O segundo item que eu quero compartilhar com vocês aqui, que Jesus enfatizou o amor no relacionamento interpessoal. Jesus, ele deixou algumas coisas transparecer de uma maneira assim simples, né? Alguém falasse, nossa, esse homem, ele come com os pecadores. A gente cria um certo rótulo, né? Nós criamos, e às vezes até com certo benefício, para nos preservar. Mas ele quebrou alguns rótulos. E dizia assim, os religiosos, não é possível, com os pecadores. Porque Jesus sentava com alguém para se relacionar. Não é possível. Alguém lembra de um episódio bem simples, mas assim, inesquecível da vida de Jesus com uma família? Lembra? Lembra de uma família? Maria e Marta. E Lázaro. Ele sempre estava lá tomando café, né? Comendo pão feito em casa. Era uma família amiga. E ele enfatizou através de quê? Do amor no relacionamento interpessoal. E uma coisa que eu quero aqui compartilhar com vocês, que é Jesus, ele deixou transparecer uma palavrinha que eu acho muito importante para a gente se relacionar. Tá bloqueada aí, Motita? E tá vendo? Então o cultivo, né, desse relacionamento é um ponto que eu quero enfatizar aqui, chama cultivar. Para acontecer algo é necessário cultivar, como uma planta, lembra? Por exemplo, você pega uma terra dura lá, joga um pouquinho de água e planta alface, vai sair verdinho, é isso mesmo? O que tem que fazer? Tem que tratar, entendeu? Preparar a terra, regar. Tá vendo? Então, isso é cultivar. Então, o relacionamento interpessoal é uma ênfase de se cultivar. Ou seja, construir. Tá? Já estou para cultivar umas amizades com o Mota aí. Então, Jesus, ele demonstrou empatia. O que é essa palavra, né? É a capacidade de colocar um no lugar do outro. Cada indivíduo é único e rico dentro da sua particularidade. Essa frase, essa palavra, é se colocar no lugar de outra pessoa. E a gente vê muito na Bíblia Jesus se colocando no lugar de outra pessoa. Por exemplo, ao deparar com o filho da viúva de Naim, ele moveu-se de compaixão, ele viu a viúva chorando, ele se colocou no lugar dela. Está vendo? Olha que atitude bonita. Também ele se compadeceu das nossas fraquezas.
e deu-se por nós. Colocar-se no lugar de outro é exatamente seguir os passos de Jesus. O que a pessoa está sentindo, o que ela está passando. E eu lembro que eu criei um esquemazinho em Vila de Abrantes. O bairro ele era um pouco afastado da área central de Camaçari, e então lá a maioria das pessoas se conheciam, né? E eu criei um estilo de vida, né? Todas as vezes que acontecia, claro, quando havia oportunidade, eu ia lá no cemitério, no teu enterro, entendeu? E eu me colocava no lugar das pessoas, aí é bem interessante isso aí. Aí depois eu passei a ser convidado, um convidado de elite para os enterros. Tem um pastor que ora no enterro, né? Aí eu comecei, isso foi bom, sabia? Eu tive uma oportunidade, morreu o avô de uma pessoa até muito conhecida no bairro lá, né? Tinha sido vereador, bastante conhecido das pessoas também, né? E o avô dele morreu. Aí de repente, ele me ligou. Pastor, gostaria que viesse pregar. Ele, descrentão, sabe? Contra Deus até, não acreditava na palavra. Mas naquele momento ele foi tocado. Ele disse, pastor, quero que venha pregar no enterro do meu pai, né? Do meu avô. E quando eu fui, tinha bastante gente lá. Então, tá vendo? Parece engraçado, né? Eu sei que vocês riram na hora aqui, mas isso acaba aproximando você de pessoas. Tomar um café com alguém, lá você trabalha aqui no de Ramos, não? Não, em Diadema. Então lá deve ter um lugar de tomar café. Talvez, vem tomar café comigo, né? Vamos dividir a rosquinha, alguma coisa aqui, a bolachinha, né? A gente tá duro de dinheiro, mas vamos dividir o cafezinho. Você nem imagina o poder que vai surgir através daquele relacionamento. Jesus se colocou no lugar de outras pessoas. E tantas outras eu poderia contar aqui algumas experiências de como ajudou alguém nos momentos difíceis dela, né? Isso é muito importante, tá? Também abrace a diferença, gente. Nós somos diferentes demais. Personalidades diferentes podem contribuir de maneira diferente no ambiente de trabalho. Nós somos complicados às vezes de se entender o ser humano, mas Deus criou assim. Precisamos respeitar o que cada um tem de melhor. Aquilo que eu não tenho, Antônio tem de melhor, entendeu? Aquilo que a Socorro tem, essa aqui tem outra parte melhor também. Tá vendo? Quando nós juntamos os melhores, puxa vida, quanta coisa boa pode acontecer. Então respeitar é abraçar as diferenças. E às vezes a gente não gosta de trabalhar nas diferenças, tá? Isso é um ponto que tem acompanhado a nossa história até no aspecto missionário, né? A gente percebeu que no passado vieram missionário americano para o nosso Brasil e eles não combinavam muito. Ficavam um ano junto, dava crise de relacionamento. Tá vendo? Então, algo que precisa agora é a nossa vez de mudar essa história. Uma das coisas que a missão Novas Tribos do Brasil, ela trabalha nessa questão de relacionamento. Porque eles trabalham em equipe sempre, né? Sempre os missionários vão para uma tribo, vão em 2 ou 3 famílias. E olha, viver 3 famílias numa tribo indígena, onde não tem supermercado, onde não tem shopping center, onde não tem loja para comprar roupa, onde amanhece o dia, os dois estão juntos, anoitece, estão juntos de novo, né? Amanhece, olha na cara do outro, olha na cozinha, olha. Me lembro um missionário falou que a esposa dele chamava Cleide e a outra era Cleonice. Ele falava, imagine Cleide e Cleonice juntas. Não é? Uma era espoleta, outra era calma. Juntas ali. Abrace, amados. É isso que Deus quer. E Jesus abraçou a diferença. Ele permitiu que João deitasse aqui no seu peito, ouvisse o seu coração. Permitiu que falasse para Pedro, Pedro, tu me amas? Em vez de chegar brigando com ele. Tudo isso produz relacionamento. Então abrace as diferenças. Você tem o melhor que Deus criou na tua vida para compartilhar com
aqueles que estão ao seu redor. Então, diferença é igual, pode falar? Complemento. A diferença é completa. Está vendo que maravilha? Isso é magnífico. Eu brinco muito com o Florisval, ele vai ser o meu sucessor na área de peça teatral aqui. Tá? Já vi que o cara é bom, viu? E é tão bom quando a gente vê fazendo o quê? Melhor que a gente. Outros têm inveja, né? Torcer para dar tudo errado, né? O cara fica ali na bitaca, como se só para ver se dá errado. Pelo contrário, você tem que se sentir melhor. Porque a diferença é complemento. É igual marido e mulher, não é mesmo? As diferenças são iguais, viu? Vocês dois calmos, ninguém fica nervoso, tranquilidade pura, tudo em cima, é assim? Não, diferente. Isso completa Rodolfo e Laura. Isso completa Florisval e... Quem é mais calmo de vocês dois aí? Você? Ele? Puxa, você é mais nervoso, né? Vamos, Flori, sai daí logo! Eu já sei, Flori, ele tá nervoso, olhando assim, ó. Prestativo. Agora o Alex anda calmo, né? Balançando assim. Cada um derrubar. Olha, calma. Eu vou derrubar até o pé. Cada um tem o seu jeito, o seu potencial para Deus. O que mais que a gente vai ver aqui? Jesus enfatizou o amor num relacionamento de confiança. Um dos pontos importantes nessa questão aqui é que precisamos priorizar o nosso relacionamento com confiança, tá? E quando construímos a confiança, nós criamos uma situação de priorizar o nosso relacionamento, baseado na figura e na cruz de Cristo. E como trabalhar isso? Dê um espaço para que venha promover gentileza, amar as pessoas por aquilo que são, acreditar na capacidade do outro, né? Fale apenas do que acredita. Essa é uma experiência que Raquel, Rebeca sempre conviveram comigo, né? Eu nunca preguei nem quis ser o melhor pastor do mundo. Ela sabia que eu tinha erros e falhas, sabe? Ela sempre presenciaram esse lado na minha vida. E nem que a minha família é a melhor família do mundo, eu e a Lu somos o melhor casal do mundo, que o meu exemplo tem que ser esse a ser seguido, que não. Entenderam? Nós sempre convivemos baseando-se na figura de Cristo. Mas criamos no nosso ambiente, na nossa vida, um ambiente de confiança. Entenderam? E sempre procurei falar aquilo exatamente que eu vivo. O que eu não vivo, vocês podem ter certeza que eu não vou pregar aqui para vocês, tá? Olha, vocês têm que se perdoarem quando eu estou guardando mágoa de todo mundo. Estou querendo pegar alguém ali na esquina, né? Olha, vocês têm que amar, não ficar nervoso com ninguém, gente. Cuidado. Então, se, por exemplo, eu não viver nisso aí, eu não tenho como pregar para vocês. Eu preciso ser transformado primeiro, entendeu? Até tem um livro muito bom que eu incentivo vocês a lerem. Instrumentos usados nas mãos de um Redentor. É um livro fantástico. Como pessoas sendo transformadas para transformar outros. Como o nome do autor, Raquel? Sei que lá, não é o Piper, não, né? Muito bom livro. Ele é grossão. Se você não gosta de ler, já é um desafio, mas muito bom. Instrumentos usados na mão do Redentor. Isso é importante, tá? Fantástico. O que mais? A minha expectativa. Eu tenho muita expectativa da vida. Já estou com quase 60 anos, mas tenho sonhos ainda que eu quero que aconteça. Talvez não através de mim, mas de substitutos que poderão surgir. Quero ver muitas igrejas sendo iniciadas. A mesma expectativa que eu tinha 24 anos atrás, lá na Bahia, eu tenho até hoje. Continuo sonhando. Se precisar eu andar até Mauá, eu vou andar para que a igreja esteja surgindo ali. Então,
os ângulos, né? Pensar de forma uniforme. E até aquele pensamento que é contrário ao meu, eu posso pensar diferente, eu tenho que ver qual é o melhor que vai somar para o benefício da obra de Deus. Se for o melhor para a obra de Deus, eu tiro o meu, entenderam? E não fico brigando pelo meu, tem que ser esse, assim não é? E Jesus nos ensinou toda essa área, a aliar a expectativa. E aqui nesse texto que lemos, vocês podem presenciar Jesus aliando tudo isso com os discípulos. E agora um fator que eu quero compartilhar com vocês. O que vocês querem ser lembrado, né? Por aquilo que conquistou, construiu, né? Ou quer ser lembrado por aquilo que você ofereceu, né? E é tão bom às vezes, né? A gente como pastor, tenho certeza que o pastor Geraldo, o pastor Antônio, já vivenciaram isso aí. Quando você encontra alguém que lá no passado conviveu um pouco com você, e a pessoa diz, puxa, que bênção que você foi na minha vida, né? Lembra, pastor, que o tempo que você viveu com a gente aqui, vira e mexe, alguém manda uma mensagem para a gente da Bahia, dizendo, olha, eu lembro, quando eu era criança na igreja, o pastor, né? Eu lembro um dia, apareceu no WhatsApp uma mensagem de alguém, eu sou tal pessoa, eu não estava lembrando, aí não tinha foto nenhuma. Aí esse menino era um que ia no clube, como vocês têm o encontro das crianças aqui, ele ia também nesses encontros. Ele ia sem camisa, a havaiana toda suja, né? E ele ia na igreja. Só que esse menino, ele cresceu, estudou, formou. Sabe o que ele era? Na igreja que ele ia quando criança, sem camisa, com a havaiana toda suja, hoje ele é um advogado. Já pensou? E ele fala, pastor, eu lembro quando você fazia campanha na igreja para a gente vir trazer mais visitantes, né? E ele estudou, formou, está lá hoje servindo a igreja. Está vendo que maravilha? Eu pergunto de vocês, não vale a pena isso aí, investir? Não vale a pena fazer o que a irmã está fazendo na obra? Então, quanta coisa boa. Não vale a pena você ensinar suas crianças, não? Sair de casa às vezes 9 horas para vir aqui com a mãe que é brincadeira, né? E para vir na igreja, vale a pena, queridos. Vale a pena fazer esse café da manhã. Não sentiu falta do seu café, brincadeira, alguém fez, está aí? Sabe, vir, isso é importante, vai gerar mudança na vida das pessoas. Então, amados, está vendo? Relacionamento. E está aqui o desafio para vocês meditarem comigo. Às vezes é difícil abrir mão, mas é preciso do nosso orgulho. Será que tem pastores orgulhosos? Como tem, gente? Cada um. Olha a intimidade, puxa, esse cara é pastor, que brincadeira. O orgulho está para ele, acha que sempre faz o melhor, ele tem a ideia melhor, quando ele faz dar certo, né? Então às vezes é preciso largar. Está vendo ali o Flores-Val? Largando o orgulho, brincadeira, viu, irmão? Parece mais o Roberto aí, ó. Mas é preciso, está vendo o irmão Rodolfo dando a mão lá? Esse é o desafio. Largar o nosso orgulho e permitir que Jesus seja visto em nossas vidas. Neste momento nós vamos orar e agradecer a Deus por essa lição preciosa. Baixe sua cabeça aí no seu lugar para a gente orar. Querido Deus, nós te louvamos pela tua santa presença e que nesta noite a tua palavra tão perfeita e maravilhosa, ela venha atuar em nossas vidas. Ó Pai, permita que o nosso coração ele seja quebrantado e que seja quebrado também do orgulho para fazer em nós um vaso novo. Perdoa-nos, Senhor, se em algum momento nós deixamos de amar. Nós começamos a fazer a diferença das pessoas. E deixamos até de fazer algo só por causa do nosso orgulho. Ajuda-nos a entender que o Senhor reflete em nós. O Senhor é quem nos deu o exemplo. E queremos nos espelhar
nesse ensino pedagógico do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros servos. O que Jesus fez, lavando os pés dos discípulos, uma lição maravilhosa para nós, nos tornarmos apenas servos e nada mais. E gera nesta igreja um povo como servo, um povo como discípulo, produzindo novos discípulos. Que venhamos trabalhar dia após dia nessa ciência do relacionamento. E que possamos a cada dia mudar o panorama e caminhar para o propósito que o Senhor tem para estabelecer essa igreja forte, essa igreja poderosa, onde possamos diariamente saber trabalhar com as nossas diferenças. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé neste momento e vamos louvar ao nosso Deus através desse último cântico. Cântico esse que fala exatamente sobre uma história que o pastor Tomé falou hoje, que fala sobre o novo nascimento. Então vamos louvar ao nosso Deus através desse cântico.
Antes dos avisos, nós faremos o encerramento, né, do tema, né, desse mês, que somos um por amor de um. Então, quem fará o encerramento? Então foi muito bom esse mês. Eu percebi que o pessoal estudou muito, né, a Bíblia. Eu percebi na EBD como o pessoal está por dentro. Puxa, eu fiquei muito animado, viu, amados? E apesar, né, de passar tão rápido, a gente percebeu que Deus foi maravilhoso, ensinando lições preciosas para a gente da sua palavra. Então essa é a nossa intenção. Então, vi nas perguntas que o Alex fez, as pessoas respondendo, sabendo do assunto, lendo o livro, né? E é assim que nós vamos crescendo, viu, amados? Beleza? Então, como está lá, está tudo prontinho? Isso, cadê? Ah, vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Coração a mil. Fala assim, minha gente. Vamos lá, mãozinha. Opa, já apareceu dos homens. Eu acho que os homens ganharam. Ah, que isso. Ah, porque falta um zero nos homens ali, ó. Vamos lá, palmas para mulheres. Ué. Olha, então os objetivos, né, do mês foi alcançado, a nossa cesta, os lacres, né? Só tem gente trazendo lacres, o versículo foi uma Silma. Vamos lá, Lúcia, cadê a passagem para Porto de Galinhas? Aqui é congelada, né? E tem mais, Amanda? É galinha congelada? Dona Laura, eu quero mostrar para vocês a nossa equipe da EBD, da Escola Construindo Conhecimento, tá? Ovo da Irmã Páscoa. Silma. Ovo de Mais de Páscoa? manhã, irmã? Ou mais à noite, né? Ah, então tá bom. Então é hoje de manhã. Vem cá, Lúcia. Quem mais? Quem mais dá aula de manhã? Então, isso, vem cá, Edjane, então. Então essa... Hã? A Senate, Então, nós criamos, desde o início do ano, uma EBD de pouco mais dinâmica, né? E chama a Escola Construindo Conhecimento. Então, nós juntos aqui, a gente discutiu esse planejamento para que a gente trabalhasse com você durante esse mês, tá? Foi, somos, vamos lá? Um por amor de um. Somos um por amor de um. Exatamente. Eu tenho certeza que muitos saíram aprendendo alguma coisa desse período. Então, até aqui, a passagem para Porto de Galinhas, né? Deixa eu ver aqui. Um homem para vir receber aqui. Vem cá, irmão Florival. Fica desse lado. Único homem, bendito o fruto entre as mulheres. Fica aqui. Então, esse aqui. Ah, acabou esse aqui. Você é homem. Eis o prêmio dos homens. Que é isso aí? Um ovo da Páscoa? Aê! Depois vamos compartilhar isso aí. Eis o prêmio das Vamos lá. mulheres. Ê! Ah, é Então Deus chocolate. abençoe. Foi uma grande bênção, tá bom? Amém. Ok, podem sentar. Obrigado, gente. Depois a gente racha aí, tá? Mas que ele vai avisar ainda, né? O aviso, a reunião depois. Agora, novamente, Batistão. Vai lá, gente. Coração batendo. Nós, no nome de Jesus, da autoridade, da presença de Deus em nossas vidas, nós também abrimos hoje, ao mês de missões, tá? Agora encerra o mês do relacionamento e começa o mês missionário. Amém? Amém. Tá, então, vamos ler junto aqui. Esse é o versículo chave e o tema está lá na frente lá, para vocês decorarem, tá? Eu tenho certeza que pessoas ficaram aqui até tarde ontem, que eu cheguei tarde do projeto lá, Parque São Rafael, eu vi pessoas trabalhando ainda aqui para que isso
pudesse estar aqui hoje. Eu falei, esse pessoal inventa tanta coisa difícil para fazer, não podia imprimir e colar na parede, mas querem ter trabalho. Parece que o pessoal está querendo só sofrer, né? Eu falei, é melhor, ó, exatamente. E tá aí, ó. Vamos lá então. Primeira referência. Salmos 33, 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Amém. Então agora, cheiro missões, cheiro índios, tá? Cheiro africanos, brasileiros, nordestinos, asiático. Agora é pensar em missões. Vamos fazer vocês conhecerem todos os missionários da igreja aqui. Deus abençoe vocês. Não tô vendo nada. 47? Então, só para nós encerrarmos alguns avisos para a amada igreja, lembrando sempre da nossa programação regular, todos os domingos, Escola Bíblica Dominical, 9h30, culto de louvor ao nosso Deus às 19h. Lembrar da reunião de oração, né? Sempre importante nós estarmos aqui reunidos em oração. Dia 14, sem ser esse sábado, no próximo sábado, é a reunião de oração, sábado às 16 horas. Lembrando também do grupo familiar, o pastor já comentou, será na casa da nossa irmã Maria do Socorro. Então, assim como ela disse, todos estão convidados, né, para estar lá. Então, vai ser no mesmo sábado da reunião de oração, só que vai ser às 19 horas. E aqueles que se interessarem, né, a ter a reunião familiar em sua casa, na sua residência, converse com o pastor Tomé, para já colocar na agenda, para termos outras reuniões, que é importante, assim como nós ouvimos a mensagem desta noite, relacionamento. E está começando hoje, né, o mês de missões, lembrando, né, que o mês de missões nós temos também a conferência missionária, que vai ser no dia 28 e dia 29, sábado e domingo, o último sábado e último domingo do mês. O tema é Plano de Deus, propósito da igreja, e aí está aqui, né, bonito, né? Pode até deixar aí para sempre, ficou muito bonito mesmo, viu? Bonito mesmo, bacana. Está aí o versículo, tema aí do mês de missões. É isso, vamos nos colocar em pé. Lembrando que a irmã Lúcia pediu para avisar também da reunião que vai ter após o culto, referente também o evento importante, né, da nossa igreja, para o mês de outubro, que é o encontro de crianças. Então, depois do culto, encerrando, depois da oração, reunião com a irmã Lúcia. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por mais este domingo, mais este culto, ó Pai, em que tivemos a oportunidade de louvar ao Senhor, em que tivemos a oportunidade, ó Pai, de ouvir, ó Pai, a Tua palavra, a Tua mensagem aos nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, venha nos ajudar a ter cada vez mais, ó Pai, relacionamento com os nossos amados irmãos, mas principalmente, ó Pai, ter relacionamento com o Senhor, ó Pai. Que não seja um relacionamento só aos domingos, Senhor, mas que seja um relacionamento, ó Pai, cotidiano, ó Pai. A todo momento, a todo instante, ó Pai, que nós possamos estar com comunhão com o Senhor, ó Pai. Venha nos ajudar, ó Pai, no decorrer, ó Pai, desta semana, seja no nosso trabalho, seja no nosso estudar, e dá-nos, ó Pai, cada vez mais oportunidade de falar do Teu rico amor para as pessoas que ainda não Te conhecem. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. A bênção pelo pastor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e para todo sempre. E a igreja diz: Amém. Pode se assentar. Deus abençoe vocês. Então, quem quiser participar, viu, da reunião. Pelo Senhor, marchamos e o seu exército poderoso é sua glória.
Sir, não sei o que me ouve. Não sei o que me ouve. Me deu branco. Como é que vai fazer, cara? Sabe como você não sabe nem o que fazer? Eu fiquei meio assim. Eu me perdi. Eu fiquei meio assim, eu falei, caramba, e agora, velho? Pra gente retornar